Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu quero apresentar para vocês aqui o processo definir as atividades, alguns pontos importantes relativos a esse processo, que basicamente o nosso objetivo aqui é identificação, documentação das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto. Então, vamos pensar lá, pacote de trabalho, um pacote de trabalho, por exemplo, uma pintura que eu tenho que fazer em um prédio. Vamos supor que isso seja uma entrega. Então, eu quero saber, olha, quais são as atividades que serão realizadas neste pacote de trabalho? Eu tenho que comprar tinta, eu tenho que pintar, eu tenho que contratar pintor, eu tenho que fazer uma série de coisas para que no final eu tenha ali uma parede pintada, por exemplo, Então esse é o processo, ele se propõe a isso, a definir quais são essas atividades, E aí o processo, basicamente aí o que nós precisamos para poder executar esse processo são essas entradas, as ferramentas e técnicas sugeridas, e como saída nós temos justamente a lista de atividades, Eu tenho aí atributos das atividades, informações um pouco mais detalhadas sobre essas atividades, a lista de marcos, que são os principais resultados relativos a esse processo. Então vamos ao que interessa dentro do processo. Primeiro, o conceito de planejamento em ondas sucessivas, uma ferramenta técnica dentro do processo. O que seria isso? Basicamente, a técnica de planejamento em ondas sucessivas envolve um planejamento iterativo, cheio de idas e voltas, no caso, em que o trabalho a ser executado a curto prazo é planejado em detalhe, ao passo que o trabalho mais adiante no tempo é planejado em um nível mais alto. Bom, apenas um exemplo aqui para vocês entenderem melhor essa questão de planejamento por ondas sucessivas. Quando você tem ondas, o que acontece? Se você está, vamos imaginar uma situação que você está de frente para uma montanha, existe uma cadeia de montanhas, você vai atravessar essa cadeia de montanhas, você não consegue enxergar as demais montanhas, concorda? Você só consegue enxergar o morro que está à sua frente. E aí você vai então planejar com base naquelas informações. Então você sabe que você vai precisar de alimento para vários dias, mas você pensa assim, bom, até para chegar lá eu vou precisar desses recursos, eu vou gastar tanto tempo. Então você consegue olhar o cume, você consegue às vezes calcular o tempo de subida daquela montanha, você consegue ver o caminho que você vai percorrer, você tem uma série de detalhes ali que vão te ajudar nesse processo. Quando você chega no alto da montanha, que aí você tem uma visão mais ampla da montanha seguinte, você enxerga o vale, você percebe que tem um rio, você enxerga a subida da outra montanha, E assim nós vamos o quê? Planejando o projeto à medida com que eu consigo enxergar dentro do meu horizonte de tempo, Então eu planejo aquela parte ali que eu consigo, tenho informações, E a parte que eu não tenho informações, eu adquiro informações ainda em nível macro, Eu sei que eu tenho um percurso mais longo para percorrer, mas à medida com que eu vou avançando no projeto, esse percurso vai se tornando cada vez mais claro para mim, Então essa é a ideia de planejamento em ondas sucessivas. É uma forma de elaboração progressiva aplicável a pacotes de trabalho, pacotes de planejamento e planejamento de grandes entregas quando se usa uma abordagem também ágil e preditiva. Podemos abordar esse assunto também dentro desse ambiente ágil, Aliás, isso faz parte do contexto de gerenciamento ágil. Por exemplo, quando você vai desenvolver um software, a gente às vezes não tem todos os requisitos levantados e vamos construindo esse software à medida que nós vamos coletando esses requisitos, realizando entregas parciais do escopo. Isso vai levantando mais informações, também um modelo aí de planejamento em ondas sucessivas utilizado dentro deste contexto. O resultado então do nosso processo aí de definir as atividades envolve, portanto, a criação da lista de atividades, que inclui atividades do cronograma necessárias para o projeto, vão compor o cronograma mais tarde, ok? Em projetos que usam planejamento em ondas sucessivas ou técnicas ágeis, a lista de atividades é atualizada de maneira mais periódica, dentro de uma frequência maior, ok? Eu monto essa lista de atividades, mas dentro apenas do ciclo de trabalho que eu estabeleci, ou dentro da sprint ali que eu estou trabalhando, Inclui identificador de atividade, uma descrição do escopo de trabalho de cada atividade em detalhe suficiente para assegurar que os membros da equipe do projeto entendam qual trabalho precisa ser executado. A ideia é muito nesse sentido, fornecer os detalhes necessários para que a equipe execute
o trabalho, né? Atividades também, atributos das atividades, alguns detalhes que podem ser fornecidos juntos com as atividades. Eu posso criar IDs, né, identificação, IDs relacionados com a EAP, aquela atividade está relacionada a tal pacote de trabalho dentro da EAP, né? Posso criar rótulos, né? E também estabelecer, evidentemente, o nome daquela atividade específica. Posso trazer informações sobre descrição de atividades, informações sobre atividades predecessoras, que vêm antes, sucessoras, atividades que vêm depois, relacionamentos lógicos de dependência entre essas atividades, antecipações necessárias ou esperas. Eu vou explicar esses conceitos para vocês. Requisitos de recursos, datas impostas, que são impostas externamente e também pelo cliente, no caso, né? Que às vezes o cliente pode ser interno. Então, tenho que cumprir aquele prazo especificamente, então existe esse alerta. Restrições, né? Limites, né? Às vezes uma sequência de tarefas deve ser realizada daquela forma porque existe uma imposição contratual, por exemplo, e também premissas, né, suposições associadas com a execução dessas atividades. Local onde o trabalho será realizado, calendário do projeto, tipo de esforço envolvido, tudo isso compõe o que nós podemos chamar de atributos das atividades, ok? Outra saída também importante dentro desse processo são as listas de marcos. Mas marco, né, não é uma pessoa, né, não é o Marcos, né, ou Marco, enfim, né? Brincando aqui. Mas o marco é uma etapa, né? Um ponto ou evento significativo dentro do projeto. Então, vamos supor que eu quero elaborar uma festa de Natal, né? E o marco importante é a realização da festa de Natal no dia 25 de dezembro. Eu posso ter marcos intermediários, né, ao longo desse percurso, mas esse marco ele é essencial. A festa acontecer nesse dia, não faz sentido eu ter uma festa de Natal no dia 26 de dezembro, por exemplo, na minha família, né? Então, o dia de comemorar o Natal é no dia 25 de dezembro. Então, isso aí é um exemplo de marco dentro deste projeto, no caso. A lista de marcos identifica também todos os marcos do projeto e indica se o marco ele é obrigatório, né, como os exigidos por contrato, ou no caso se ele é opcional, né, como os baseados em informações históricas. Então eu posso ter esse detalhe dentro desse contexto onde esse marco aqui tem que acontecer. Não, esse aqui ele é opcional, ele é apenas para poder facilitar o gerenciamento do projeto. Então a gente pode ter esse nível de detalhe para poder facilitar o entendimento deste contexto. E os marcos, normalmente, têm duração zero. Normalmente não, é a prática, né? Marco não tem duração, não tem custo associado com marco. Duração zero porque representa um ponto ou um evento significativo. Ele só existe para representar um evento significativo. Então, depois que todas as atividades minhas de organização de uma festa de Natal tiverem sido realizadas, comprada comida, bebida gelada, né, pessoas convidadas e tudo mais, pronto, né, o meu marco foi atingido, todas as atividades anteriores foram realizadas, o meu marco está pronto para representar que aquele evento está prestes a ocorrer, né, ou está pronto para ocorrer naquele momento. É uma representação, né, de etapas importantes dentro de um projeto, certo? Então, um exemplo aí que nós temos aí de um projeto qualquer, de uma figura do PMBOK, onde nós temos aí um projeto e aí em cada período do projeto, né, os seus marcos específicos associados com essas entregas aqui, né? É isso aí, pessoal. A gente se vê na próxima aula. Até mais!